Livro dos Espíritos, Lei de Liberdade. Capítulo 10 do livro 3º das Leis Morais. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. Esta afirmativa faz parte do prefácio do livro Fonte Viva. Então, sempre existiu a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Iniciamos falando da liberdade natural. No mundo, o homem não pode gozar de uma liberdade absoluta, exceto na condição de um eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar e não terão eles liberdade absoluta. A obrigação de respeitar os direitos alheios é um direito que vem da natureza. Desta forma, o homem não possui liberdade absoluta, exceto na condição do eremita, quando ele está isolado da presença física do seu semelhante, mas ele tem a presença espiritual de amigos da espiritualidade. E também afirma que quando há dois homens juntos, há direitos a respeitarem e deve ser respeitado mutuamente. E a obrigação de respeitar os direitos é uma lei da natureza, é uma lei de Deus. Escravidão. À época da codificação kardeciana, a escravidão se fazia presente no mundo. Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. Então, todo homem sujeito a outro, subjugado a outro, que tem um domínio sobre o outro, é contrário à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso. Foi justamente o que aconteceu. O progresso do mundo terreno, do planeta Terra, e o progresso dos seus habitantes. Aquele que se serve da lei da escravidão é sempre culpável de uma violação da lei natural, e sua culpabilidade é relativa pelos costumes de um povo. Mas desde que a sua razão, mais desenvolvida e sobretudo esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um ser igual perante Deus, ele não tem a partir daí mais desculpas. Então, quando era utilizada a lei da escravidão por um costume de um povo, a culpa era relativa. A partir do momento em que a razão entendeu que o escravo era um ser igual perante Deus, ele não teve mais desculpa, e a culpa proporcionalmente ela foi superior. Há homens que tratam seus escravos com humanidade, que nada lhes deixam faltar e pensam que a liberdade os exporia a mais privações. Que dizer disso? Digo que compreendem melhor os seus interesses. Eles têm também muito cuidado com seus bois e os seus cavalos, a fim de tirarem mais proveito no mercado. Então este cuidado está direcionado ao escravo como um bem, como os animais serviam de proveito no comércio. Não são culpados como os que os maltratam, mas nem por isso deixam de usá-los como mercadorias, privando-os do direito de serem senhores de si mesmos. Então, a partir do instante em que ele escraviza o seu semelhante, ele priva o seu próximo do direito, então ele tem culpa. Falando agora da liberdade de pensamento. Há no homem uma coisa na qual ele goza de uma liberdade absoluta? Nós vimos no início que o homem não tinha liberdade absoluta. Aqui é se no homem há alguma coisa que tenha liberdade absoluta. É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Então, o pensamento do homem tem liberdade absoluta. O homem seria responsável pelo seu pensamento? Ele é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o, segundo a sua justiça. Então, ele é responsável, sim, perante Deus. E só Deus é que pode julgar perante a sua justiça. Falando da liberdade de consciência. A consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. O homem não tem direito de opor entraves à liberdade de consciência. Geralmente, como faz, eu com entraves à liberdade de pensar. Somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Então, o homem
Ele tem direito de opor liberdade à consciência, mas só Deus é de julgar, tem o direito de julgar esta consciência. Então, qual seria o resultado se o homem põe travas à liberdade de consciência? Constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar os tornará hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Então, quando há o entrar da liberdade de consciência, estamos nos tornando hipócritas. Pensamos de um jeito e agimos de outro. Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Então somos sim repreensíveis porque faltamos com a caridade. Será atentar contra a liberdade de consciência ou pôr entraves às crenças que podem perturbar a sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir os atos eternos de uma crença ainda deixa à crença sua inteira liberdade. Então, no caso, ele trata aqui se a liberdade de consciência pelos atos externos, se ela pode ser podada, se pode ter um entrave a essa liberdade. Ele diz que sim, pode acontecer. Mas a crença íntima que está no íntimo do ser humano, de fé e de amor, esta não tem como. Essa crença jamais será abalada em sua liberdade. Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, como reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Então, essa pergunta foi feita à espiritualidade. E quando Kardec a fez, a espiritualidade, ele pensou que a resposta seria a doutrina espírita. E a resposta foi: essa será a doutrina que produza mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Aqui no caso, eu quero lembrar de que nós fazemos parte da sociedade, nós fazemos parte dessa coletividade, fazemos parte desse culto, dessa doutrina. Então, nós espíritas, nós vamos entender que a doutrina espírita, ela é perfeita. Ela é justa, ela é verdadeira. Mas nós, como membros, quais as nossas ações? Então, a nossa evolução, a nossa melhora. Porque vamos encontrar na doutrina espírita, como em qualquer uma outra, pessoas que agem ainda contra o seu semelhante, perturba a felicidade do seu semelhante. Então, essa produzir homens de bem é quando a doutrina permite que, por intermédio dela, nos tornemos melhores. E ao nos tornarmos homens de bem, deixamos de ser hipócritas. Falando agora do livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Pois se tem a liberdade de pensar, automaticamente tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, sim, o homem tem livre-arbítrio nas suas ações também. O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Ele tem a liberdade de agir desde que tenha vontade de o fazer, estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade. Ela aplica o livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, esta liberdade de agir na criança, ela é proporcional à necessidade da criança. E não importa qual seja a idade. Ela teve necessidade, ela passa a aplicar o livre-arbítrio em busca dessas coisas que lhe são necessárias naquele momento. O organismo influi nos atos da vida e pode trazer prejuízo ao livre-arbítrio? O espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravar as suas manifestações. Mas um instrumento, o organismo físico, não dá faculdades ao espírito. De resto, é necessário distinguir, neste caso, as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem um instinto do assassínio, é seguramente o seu próprio espírito que o possui e que lhe o transmite, mas nunca os seus órgãos. Eis porque nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Então, influencia sim. Nós vamos ver na próxima tela um exemplo para entendermos melhores. Mas é o espírito que apresenta as suas qualidades, que apresenta
o seu ser, o seu entendimento, as suas virtudes, mas jamais o corpo passa ao espírito qualquer declínio. A alteração das faculdades tira o homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer perde o domínio do seu pensamento e desde então não tem mais liberdade. Essa alteração é frequentemente uma punição para o espírito, que, numa existência, pode ter sido vão e orgulhoso, fazendo mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo e o mal rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É nisso que está a ação da matéria. Então nós vimos aqui que a matéria ela é adequada à necessidade do homem na sua encarnação presente, mas ela tem uma ligação constante com o que aconteceu anteriormente. Então, no exemplo que ele trouxe, o corpo se apresenta uma idiotia, então ele limita o espírito da sua ação. O espírito ele é pleno da sua consciência, ele tenta se comunicar com o mundo exterior, só que a idiotia não permite, ele não controla, ele não tem discernimento, ele não consegue controlar as suas ações. Citou como exemplo também o déspota no de um escravo. Então o corpo desse escravo, ele tem limites, ele apresenta limites e ele não consegue, mesmo tendo todo um conhecimento na área da inteligência. E o exemplo mais característico que sempre utilizamos, a questão do rico, que ele vem no corpo de um mendigo, a dificuldade que ele passa. Então esses constrangimentos o corpo permite e impõe limites ao espírito. Então ele influencia nesse instante, nesse momento. Falando da fatalidade, muitos ainda direcionam horas e horas na análise das fatalidades. Então vamos estudar um pouquinho mais e a partir de agora esclarecermos e termos um melhor entendimento sobre esse tema. Há fatalidade nos acontecimentos da vida? A fatalidade não existe senão para a escolha feita pelo espírito, ao encarnar-se, e sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então ele diz que a questão da fatalidade na vida foi uma escolha do espírito antes de encarnar, de sofrer as dificuldades, de sofrer esta ou aquela prova. Então quando ele escolheu, é uma espécie de destino em sua vida. E também nós podemos observar que como ele conserva, ele possui o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, ele é sempre o senhor de ceder ou resistir. Então ele é capaz de resistir ou de ceder a esses acontecimentos. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade no seu destino? São talvez provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez, levais à conta do destino, que é quase sempre a consequência de vossa própria falta. Então, essas fatalidades, esses destinos em nossas vidas, são provas. Quase sempre são provas escolhidas por nós. Certas pessoas escapam um perigo mortal para cair em outro. Não há nisso fatalidade? Fatal só um instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Assim, só morreremos quando a nossa hora chegar. E quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte, porque partirás daqui. E frequentemente teu espírito também o sabe. Por isso lhe foi revelado quando fez a escolha dessa ou daquela existência. Então deixa claro, fatal só um instante da morte. E quando essa hora chegar, vai acontecer. Não temos como nos livrar dela. Mas Deus sabe o gênero da nossa morte com antecedência. E nós também. Frequentemente o espírito também, porque ele aceitou essa prova. Na programação da sua encarnação, ele esteve ciente de tudo que aconteceria e também o seu fim. Então ele tem consciência na maioria das vezes. Qual o objetivo da providência ao fazermos correr perigos que não devem ter consequências?
Quando tua vida se encontra em perigo, é essa uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e te tornar melhor. Então acontece esses perigos na nossa vida, então nós desejamos, queremos, para que possamos ser provados, superarmos esse mal e automaticamente nos tornarmos melhores. Então nós escolhemos essas dificuldades. O espírito sabe, por antecipação, qual o gênero da morte que deve sofrer? Sabe que o gênero de vida, por ele escolhido, o expõe a morrer mais de uma maneira que de outra, mas sabe também quais as lutas que terá que sustentar para o evitar, e que, se Deus permitir, não sucumbirá. Então, o gênero de vida, a maneira que estamos levando a nossa vida, nos direciona a termos uma morte de uma maneira ou de outra. Mas se nós sustentarmos, tivermos forças, consciência, praticarmos a lei de amor, o perdão, o auxílio ao próximo, nós vamos ter forças e Deus poderá permitir. Nós não vamos sucumbir de outra forma, só aquela planejada na nossa programação, na nossa encarnação. Os que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros? É o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que é pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende a sua libertação e a espera. Então esse medo da morte está relacionado mais à questão do homem. O espírito não tem. É natural. Vivemos no plano espiritual a nossa verdadeira vida. Estamos aqui no mundo físico e depois retornamos ao mundo espiritual. Então é uma passagem, é uma continuidade. Então o espírito ele não tem. Pelo contrário, ele compreende e espera. Algumas vezes pacientemente, outras vezes desejando que ela seja o mais curta possível, diante das dificuldades da vida presente. Se a morte não pode ser evitada quando chega a sua hora, acontece o mesmo com todos os acidentes no curso da nossa vida? São, em geral, coisas demasiado pequenas, das quais podemos prevenir-nos, dirigindo o vosso pensamento no sentido de as evitardes. A fatalidade só consiste nessas 2 horas, aquelas em que deveis aparecer e desaparecer neste mundo. Então, no caso, ele está dizendo para nós que a espiritualidade nos previne, nos auxilia, dirigindo o nosso pensamento para evitarmos essas dificuldades, esses acidentes na nossa vida. Fatalidade mesmo acontece só da nossa vinda, do nosso nascimento e do nosso desencarne. Então essa poderia ser e afirmar que é a fatalidade que ocorre na nossa vida. Tudo o demais é fruto das nossas escolhas, das nossas ações, da nossa maneira de viver a vida, das provas que escolhemos, das privações que vamos passar. Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem da vontade nem da inteligência, como no jogo, por exemplo? Certos espíritos escolheram antecipadamente determinadas espécies de prazer, e a sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e a sua cupidez. Então o espírito escolhe, mais uma vez, deixam claro a espiritualidade. Nós escolhemos, até de forma antecipada, essas espécies de prazer e a sorte. Mas ela gera também tentação. A prova da riqueza atiça, gera muitas tentações. Então, se ele ganha como homem, ele está perdendo como espírito. E a prova nós sabemos, a prova do nosso espírito, do orgulho, do egoísmo, o quanto é difícil. Então, a fatalidade que parece presidir os destinos do homem na vida material seria também resultado do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, se melhor a suportas, mais te elevas. Então essa fatalidade parece presidir, acontecer sempre na nossa vida, nos nossos destinos. É resultado do livre-arbítrio, mas ele deixa claro, nós escolhemos, então é fruto sim, resultado do nosso livre-arbítrio. Mas, quanto mais difícil, mais rude ela for, e se suportarmos com resignação, mais nos elevamos espiritualmente. Falando agora do conhecimento do futuro. O futuro pode ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação.
Então, respondendo objetivamente, sim, pode ser revelado. Deus pode revelar, permitir essa revelação. Com que fim o futuro é oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Então é oculto por causa disso. Se nós soubermos o que aconteceria, tivéssemos esse conhecimento do futuro, nós íamos negligenciar o presente, não ter atenção. Não agiria com liberdade e, com certeza, seríamos dominados pelo pensamento. Se uma coisa vai acontecer, então não vou me preocupar com mais nada e nem vou me procurar impedir. Estaria aqui a estagnação do progresso espiritual do homem. Mas se é útil que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite às vezes a sua revelação? É quando esse conhecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir de maneira diferente do que o faria se não o tivesse. Além disso, muitas vezes é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons. Vamos a exemplos. Se um homem souber que obterá uma fortuna com a qual não contava, ele poderá ser tomado pelo sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos, pelo desejo de obter mais cedo, desejando a morte daqueles que lhe a dela deixar. Ou então, essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a previsão não se realizar, será outra prova, a da maneira por que suportará a decepção, mas não deixará por isso de ter o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na previsão lhe provocou. Então, se ele souber, no exemplo que foi dado, de que ele vai chegar às suas mãos uma boa fortuna, obterá uma fortuna, então pode ser tomado pelo sentimento da cupidez, ser gerado, a cupidez pode vir à tona. E a alegria de aumentar os gozos terrenos, ele quer assim desesperadamente que aconteça mais cedo, e ele começa a desejar. Ele começa muitas das vezes também a criar meios disso acontecer mais rapidamente. E essa perspectiva pode despertar neles bons sentimentos e também pensamentos generosos. Mas a maioria das vezes nós sabemos o que acontece. Não sabemos lidar com esses excessos da fortuna. E se não acontecer, aí é uma outra prova. Ele tem que suportar a decepção. De toda maneira é difícil para ele. Então é por isso que é oculto. Justamente para que ele tenha liberdade no agora, no presente, das suas escolhas. Desde que Deus tudo sabe, também sabe se um homem deve ou não sucumbir numa prova. Nesse caso, qual a necessidade da prova que nada pode revelar a Deus sobre aquele homem? Tudo valeria perguntar por que Deus não fez o homem perfeito e realizado, porque o homem passa pela infância antes de chegar à idade madura. A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas deixar ao homem toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que ele tem a liberdade de fazer ou não fazer. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por fim colocá-lo ante a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Então sabemos, Deus tudo sabe, conhece o nosso íntimo, sabe dos nossos pensamentos e como estamos agindo e vivendo. Então ele permite essas provas para que o homem tenha a responsabilidade da sua ação, já que ele tem livre-arbítrio, ele tem a liberdade de fazer ou não fazer. E ele escolhendo, ele diante dessas provas na aplicação do mal, se ele supera, então ele tem o mérito dessa resistência. Então essas provas que acontecem na nossa vida é justamente para nos colocar diante do progresso, a necessidade do progresso. Se Deus não tivesse esse entendimento, ele faria diferente. Então o homem, ele é o único merecedor do fruto das suas ações. E deixando agora umas mensagens do livro Fonte Viva,
para que possa ser refletido nos dias que seguirão. A mensagem 78 do livro Fonte Viva, do título Enxertia Divina: a cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. Na mensagem 8, obreiros atentos, o discípulo da Boa Nova que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe pertencem e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Então, se nós estamos caminhando com o Mestre, comungando com o Mestre, o seu ensinamento, a sua verdade, os seus sentimentos, então nós vamos compreender as nossas obrigações e sermos sinceros à lei de liberdade e saber que nós vamos colher o que houver semeado. E na mensagem 173, ante a luz da verdade, muitos aceitam a verdade. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Então nós aceitamos essa verdade. É uma verdade libertadora. Então na prática, porque conhecemos o trabalho incessante no bem. Mas a verdadeira humildade, a verdadeira liberdade, ela vai acontecer na submissão do nosso dever cumprido. Este é um pouquinho que eu vim a trazer a vocês para que possam refletir. Os meus sinceros agradecimentos e que a luz, a paz e o amor de Deus esteja em vossas ações e em vossa vida.